Igreja. Amém. Glórias a Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8. A partir do verso 32. João 8, a partir do verso 32. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Vamos ler. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Por aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glórias a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aliás, vamos orar, né? Pai, nessa noite eu te apresento as tuas ovelhas aqui, os teus servos. A tua palavra, Senhor, surte efeito em cada um, Senhor. Aqueles que precisam ser libertos, conhecer a tua palavra, sejam impactados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E ministra o coração, Pai, de todos que vão nos ouvir, Pai, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Glória a Deus. Vamos sentar. Aleluia. Igreja, para que a gente entenda essas palavras, essas foram as palavras de Jesus em relação aos judeus, tá? Jesus estava tendo um diálogo com os judeus a respeito do seu testemunho. Ele estava sendo questionado a respeito do seu testemunho, e Jesus falou que o testemunho dele era válido. Por que era válido? Porque o Pai o tinha enviado para testemunhar das coisas do alto. E Jesus estava falando para os judeus que eles precisavam de libertação. E os judeus, eles se intitulavam ser filho de Abraão. E Jesus questionou eles, dizendo que realmente, de fato, eles fossem filhos de Abraão, eles manifestavam o que Abraão manifestou em obediência. Por isso que Jesus falou que eles precisavam de ser libertos. Libertos pelo quê? Pela verdade, porque a verdade ela liberta. E Jesus questionou, se posicionou e segurou a palavra da verdade. Alguns judeus creram em Jesus, outros judeus não creram em Jesus e queriam matá-los. Por isso que Jesus falou: se de fato vocês fossem filhos de Abraão, vocês não tinham intenção de me matar. Mas o tempo ainda não era chegado e Jesus só iria no tempo. Glória a Deus. E para que a gente entenda isso, por isso que Jesus falou que se pôs o Filho do Homem vos libertar. E os judeus não entenderam, porque acharam que eles eram livres. Mas aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Glória a Deus por isso. Não porque as pessoas estão presas no pecado, mas porque Jesus é a verdade que liberta do pecado. E Jesus falou aqui claramente sobre essas coisas. Essa introdução só para que os irmãos entendam o texto, onde o texto está ligado na palavra, e para que os irmãos entendam isso. E eu escrevi algumas coisas aqui.
A verdade que liberta do pecado. Quem é essa verdade? É claro e é óbvio que o texto nos diz que Jesus é essa verdade que liberta. No versículo 33, versículo 36, a gente vai ver Jesus dizendo assim, no versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente, de fato vocês serão livres. Então a verdade que liberta o homem do pecado, porque esse texto está ligado ao pecado que escraviza. Então todo aquele que está ligado ao pecado é escravo do pecado. E o escravo não tem poder, não tem forças, é subjugado a ser vencido pelo pecado ou pelo seu Senhor. É por isso que Jesus queria que o povo judeu entendesse e fosse liberto da prisão que eles estavam evidenciando e vivenciando. Jesus veio para libertar o povo. No capítulo 1 e o verso 17, o próprio Jesus também diz essa palavra. João 1,17, glórias a Deus. João 1,17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. A lei foi dada para mostrar o pecado, a lei foi dada para que houvesse o conhecimento do erro, mas a graça foi manifestada para que Jesus viesse falar das verdades que libertam o homem da lei, do pecado, da condenação eterna e das prisões que o homem evidencia e vivencia por causa do pecado. Porque o pecado, igreja, é uma desgraça na vida das pessoas. O pecado destrói sonhos, destrói projetos, e o pecado domina as vidas. E Jesus veio para realmente dar vida, e sim vida com abundância, vida transformadora, e veio oferecer isso. Em testemunho, Jesus falou assim: o meu testemunho não é meu, mas sim do meu Pai, porque Ele me enviou para testemunhar das coisas lá do alto. Esse texto fala sobre isso. O testemunho de Jesus é verdadeiro. Na lei de vocês, Jesus fala, há duas pessoas para que sejam testemunha de veracidade, e a minha testemunha, quem me testemunha é meu Pai que me enviou. Então Jesus, quando fala que Ele fala a verdade dele é realmente pura verdade, porque a testemunha de Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus. E os judeus ficaram sem entender, ficaram assim, meio que voando, meio que dispersos. Mas Jesus continua a dizer no capítulo 18 e o versículo 37, a gente vai ver algo muito interessante. Gostaria que vocês acompanhassem em nome de Jesus. Vamos mastigar um pouco e passear um pouco pela palavra. Veja o que o versículo 37 do capítulo 18 vai dizer. Em versículo 37, então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Glória a Deus. Esse versículo nos mostra que essa verdade é o que revela a respeito de Deus e das pessoas. Jesus revela as coisas do próprio Deus para as pessoas, que Ele realmente veio com um propósito de reino, com um propósito de libertação e com um propósito de falar a verdade para o povo que estava em trevas e que viram grande luz. Aleluia. Jesus é a verdade que liberta. A
BIF, o tema dessa mensagem: Jesus, a verdade que liberta do engano. Existem tantas coisas que aprisionam as pessoas, e eu escrevi 3 coisas aqui. A primeira delas, quem é a verdade? A segunda, essa verdade nos liberta do quê? O texto fala explicitamente que existe algo que está ligado ao ser humano. E a verdade nos liberta de quê? Do pecado. Do pecado. Existe um texto em Provérbios que a maldição sem causa nem contraposto. Quando você não tem o entendimento do pecado e não tem, você não vai ser julgado por aquilo que você não sabe. Mas quando você tem um conhecimento do pecado, o pecado é mostrado, é revelado, você tem que ser liberto. É por isso que a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, ela, quando é anunciada, ela traz ao nosso subconsciente quem somos e o que precisamos fazer. Essa verdade nos liberta do quê? Do pecado. Versículo 34 do capítulo 8 vai dizer o seguinte, o versículo 34. Veja só, igreja. Esse é o próprio Jesus falando. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do quê? Pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção de um. Mas existe uma diferença. Existe uma diferença muito grande. Nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Há uma diferença muito grande, porque antes, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós tínhamos prazer no pecado. O pecado, ele, na nossa vida, era prazeroso. Por exemplo, o gole de cerveja naqueles que vivem na prática do pecado é assim. A gelada. É isso, porque é prazeroso. É prazeroso. A carnalidade é presa no prazer do pecado. E Jesus veio trazer libertação. E todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Aleluia. Graças ao bom Jesus Cristo, que morreu por nós, nós fomos alcançados pela palavra, a palavra nos libertou, e nós, cristãos, nós não temos prazer no pecado. A diferença entre nós e o mundo nesse sentido, não que sejamos melhor do que as pessoas, é porque nós não temos mais prazer na prática que vivíamos antes. Enquanto aqueles incautos, que não têm entendimento, que não foram libertos, eles são escravos do pecado. Escravos do pecado. Essa prática nos deixa escravo. Aí a Bíblia diz em Romanos 3:23: pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos destitui da glória de Deus, da liberdade em Deus. O pecado nos destitui das promessas de Deus, da vida de comunhão com Deus, nos encerra dos privilégios e nos coloca na posição de destituídos, arrancados, expulsos. Foi o que aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, o que foi que Deus fez? Expulsou ele do Éden e colocou os querubins da guarda ali para tomar conta da árvore da vida eterna. Então o pecado, igreja, ele nos destitui da eternidade. Por isso que em Romanos 6:23
a gente vai ver que o salário do pecado é a morte. Então existe um preço para quem vive na prática do pecado. Existe um preço, é um salário, e esse preço é o salário. Todo trabalhador é digno do seu salário, e todo aquele que vive na prática do pecado tem algo a receber. Aquilo que pratica e praticou, que pratica na sua vida, é a recompensa dele. Em vez de andar na justiça, anda na injustiça. Quem vive na prática do pecado nos separa dos céus, porque o pecado faz isso, nos dá um salário que nos leva à morte, à separação de Deus. As pessoas que vivem nessas práticas, e a gente vê que a prática do pecado são muitas coisas. Um caderno não dá nem para escrever, porque Deus avalia toda a intenção do coração. Existe todo tipo de pecado que você nem imagina que está ligado, porque muitas pessoas pensam que pecado só é matar e roubar, mas não é assim dessa forma. O pecado não está ligado só a isso, é pecado isso, mas não está ligado só a isso, é algo muito mais além disso. Amém, igreja? Amém. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 6. Capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. E o verso 16. Vai nos dizer assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado, que leva à morte, ou a obediência que leva à justiça. Então, igreja, entenda, quando o apóstolo Paulo escreve isso aos romanos, ele diz aquele que se submete ao pecado, porque esse texto está ligado ao pecado ou a Deus, à injustiça ou à justiça. Quando nós nos submetemos ao pecado, nós somos escravos do pecado. Esse é um grande problema, porque quando nós nos submetemos a certo tipo de coisas, com o pecado mesmo, que é o pecado, esse pecado ele vai ser o nosso Senhor. Em vez de Deus ser o nosso Senhor, é o pecado que vai ser o nosso Senhor. Aí é onde mora o perigo, porque nós vamos ficar escravizados na lei do pecado e sem forças para buscar a Deus. É por isso que é necessário a igreja sair da zona de conforto e ir em busca do pecador. Porque o pecador, quando ele está nessa vida, ele está aprisionado e é escravo daquilo que o prende. Por quê? Por causa da submissão, insubordinação, a obediência ao pecado e não a Deus. Então torna-se escravo, um jugo pesado. A pessoa fica sem força e sem ação para nada, a não ser ficar entristecido, a ficar muitas vezes enlouquecidos ou enlouquecidas, tomando até remédio controlado, depressiva por conta da pressão do pecado, porque o jugo e o salário do pecado é a morte. Jesus falou que o ladrão veio roubar, matar e destruir, e ele não usa de misericórdia. O inimigo de nossas almas quer nos destruir a todo custo, sem misericórdia, porque ele não tem misericórdia, ele não usa de misericórdia. Então, igreja, o pecado escraviza e é senhor das vidas que ainda não conhecem a Deus. Existem pessoas que são escravas em algumas coisas que eu escrevi aqui. Existem pessoas que são escravas da mentira. Olha só, isso é muito importante, você que está nos assistindo, né? Isso é muito importante você ouvir.
tem pessoas que elas são viciadas à mentira. Elas são contadoras de história de mentira. Elas mentem tanto que elas acreditam em sua própria mentira e que é verdade. Isso é terrível. São escravos da mentira. Misericórdia. Por favor, misericórdia. As pessoas, elas mentem e sentem prazer nisso o tempo todo. Meu Deus, às vezes quando a gente senta ao lado de pessoas e sabe que Deus nos avisa que a pessoa está mentindo, elas contam tanta mentira que elas mentem tanto que a gente olha assim, misericórdia. Às vezes está contando a verdade e a gente não acredita. Pois é, né? Existem pessoas ligadas, escravam da mentira, igreja. Existem pessoas que são escravas da prostituição. São pessoas promíscuas, imoral, pessoas que não têm um controle, totalmente usada para libertinagem, para prostituição e imoralidade. Elas se vendem um corpo e sentem prazer nisso. Elas se exibem, tanto o homem quanto a mulher, porque são escravos do pecado. O pecado as dominam, as subjugam. É como se tivesse um peso em cima de suas costas e elas não fazem o que querem. Igreja, isso é terrível. Existem pessoas que estão escravas da homossexualidade. Tenho nada contra o homossexual, porque são pessoas que precisam do nosso amor e da nossa ajuda, mas as suas práticas são imorais, suas práticas são abomináveis, suas práticas são escravizadoras, e elas precisam ser libertas por Jesus Cristo, pela verdade. A verdade é que liberta e que cura. Aleluia, glória a Deus. Essas pessoas precisam de ajuda, precisam, em nome de Jesus. Existem pessoas que são escravas das soberbas, pessoas que são autossuficientes, acham que elas podem resolver tudo só e não precisa de ninguém, e pessoas que fazem o seu braço direito a sua força e diz até que não precisa nem de Deus, e que Deus não existe e que Ele que faz tudo só. Pessoas altamente soberbas, e a palavra de Deus diz que Deus abate os soberbos, os escravos. Isso são alguns pontos. Eu não sei se pela hora vai dar para terminar a mensagem, mas eu vou correr ao máximo aqui, né? Existem pessoas que são escravas da inveja. Existem pessoas que elas nem têm e quer que ninguém tenha. É verdade. Elas invejam, e quando você tem, ela vai fazer de tudo para ter igual a você, ou até melhor, para mostrar para você que tem, ou tem condições até melhor do que você. Isso é terrível. São pessoas que vivem em função das outras. Que Deus tenha misericórdia, porque elas são escravas e são cavalos do inimigo. Sabia disso? Pessoas que vivem nessas condições a qual eu estou falando. Existem pessoas que são escravas da idolatria, são adeptos de Satanás por cegueira espiritual. Pessoas que são escravas, que adoram, né? Adoram e fazem essas imagens, escultura, assim, o seu Deus. Existem pessoas também que não adoram imagens de escrituras, mas que são idólatras, que porque põem em primeiro lugar os filhos, o marido, a esposa, põe em primeiro lugar o trabalho, põe em primeiro lugar qualquer outra coisa no lugar de Deus, e isso é idolatria. Põe em primeiro lugar o dinheiro, porque o dinheiro na Bíblia é chamado de mamon. Mamon, né? Quando você adora mais ao dinheiro do que a Deus, está adorando a mamon. Isso é idolatria. Que Deus use de misericórdias, de suas misericórdias. O pecado escraviza, subjuga, deixa as pessoas lá para baixo, e elas às vezes se acham tão importantes, mas estão tão distantes de Deus. E às vezes a gente às vezes não tem nada, nem financeiramente falando, não tem nada, e é mais
verdade. E para ser feliz não precisa ter dinheiro, só precisa ter Jesus. Ele é o alvo, Ele é o primeiro lugar em nossa vida. E somos gratos a Ele porque Ele nos libertou dessas vidas que eu estou apresentando aqui, dessas pessoas que viviam nessas práticas. Talvez nós estivéssemos enquadrados em algumas delas. Existem pessoas que são escravas da feitiçaria, que vivem em função de fazer maldade com o outro. A base de feitiçaria, de bruxaria, são escravos do inimigo. Existem pessoas que são escravos, pasmem agora no que eu vou lhe falar, da religiosidade. São escravas da religião. É o que, pastor? São escravas da religião. São tão religiosas que colocam a sua denominação acima de Deus, que colocam os seus costumes acima das verdades de Deus, que coloca toda a congregação acima da palavra, acima de tudo que a Bíblia diz. E isso é religiosidade. São pessoas que precisam ter conhecimento. Jesus está falando nesse texto aqui para pessoas. João 8 está falando para pessoas inteligentes, estudiosas, pessoas que sabiam da Torá, sabiam da lei, mas estavam vivendo na prática do pecado e na cegueira, e não quis ser liberto por Jesus. E muitas pessoas estão ligadas à religião e não a Cristo. Não é a religião que salva, é Cristo. Não é o costume que salva, é Cristo. Não é as formas que salva, é Cristo. Não é a lei que salva, é Cristo. Não é o pastor que salva, é Cristo. Não é nada desse mundo que salva, a não ser Cristo que liberta e nos mostra a verdade. E as pessoas estão muito ligadas a esse mundo, muito ligadas às coisas materiais, às coisas terrenas, que tudo isso passa, tudo é passageiro. Só a palavra permanece para sempre, porque ela é a verdade. Glória a Deus por isso. Então existem pessoas que estão ligadas à religiosidade. Existem pessoas que é tão religiosa que se acha superior a mim e a você. As pessoas são tão religiosas que talvez às vezes não nos salve nem com a paz por causa de alguns costumes que seguimos. Existem pessoas que são tão religiosas que elas se acham, elas têm um espírito de grandeza, que só elas é a tal, só a denominação delas vai para o céu, só eles são os melhores, só a igreja deles que é a igreja que Deus recebe a adoração. Que Deus use de misericórdia para esse tipo de pessoa, esses tipos de pessoas, porque são escravas, têm até conhecimento, mas não pratica a verdade e não foi liberto pela verdade. Porque se ao ter conhecimento não é válido. O bom é você ter o conhecimento e praticar a palavra da verdade. Jesus falou que nós seríamos seus discípulos se ficássemos enxertados nele, na verdade dele. Então é assim. E praticássemos a verdade. Jesus falou: vocês são os meus amigos se obedecerem a minha verdade, se obedecerem a minha palavra, a palavra do Pai dele. Aleluia. A segunda coisa foi essa: o pecado escraviza as pessoas. Essa verdade nos liberta de que é do pecado. E a terceira coisa é: melhor é ser escravo em Cristo. Olha só, igreja, que interessante isso. Melhor é ser escravo em Cristo. Olha, abra sua palavra, a Bíblia, em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6. Abra sua palavra aí. Romanos capítulo 6. Agora vamos ler o versículo 18. Romanos 6, versículo 18. Olha só.
Vocês foram libertados do pecado e se tornaram-se escravos da justiça. Por quê? Todos aqueles que se entregaram a Cristo, a palavra o libertou, o transformou. Agora nós nos transformamos em escravo da justiça. Ah, peraí, então eu não deixei de ser escravo, deixou de ser escravo do pecado, a prática do pecado, para ser escravo da justiça, escravo de Cristo, porque sendo escravo